gente, estamos de volta para continuarmos as correções das questões do módulo 13. Esse módulo que nos permite rever os pontos de direito constitucional. Na aula passada nós terminamos a correção da questão 167, hoje vamos retomar a partir da questão 68, ainda com aquele estilo de questões verdadeiro ou falso. A questão 168 tem o seguinte enunciado: analise as assertivas abaixo relativas ao controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos no direito brasileiro. Marque V as verdadeiras, F as falsas, em seguida marque a opção correta. Primeira assertiva. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A época em que essa questão foi redigida, essa assertiva é verdadeira. Hoje já não mais. Hoje essa assertiva seria ou é falsa. Houve uma alteração na Lei 9868, essa alteração criou um novo capítulo, tratando agora a Lei 9868 de 99, não apenas da ação direta de inconstitucionalidade, da ação declaratória de constitucionalidade, mas também da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E dentro de determinados parâmetros, é possível que o Supremo Tribunal Federal agora conceda medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O que me leva à ideia de que essa primeira assertiva é falsa. Segunda assertiva. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade para verificação de ofensa ao princípio constitucional da reserva legal depende da comprovação de que o ato normativo impugnado é autônomo. É verdade, o ato normativo ele tem que ter um índice de generalidade e abstração que permita, efetivamente, a compreensão de que aquele ato é apto a criar. Aquele ato é apto, ficou horrível. Aquele ato é capaz de criar, de modificar, de alterar relações jurídicas. Ou alterar relações jurídicas em curso, ou criar novas relações jurídicas. Se o ato é de efeitos concretos, esse ato não se qualifica como objeto plausível de ação direta de inconstitucionalidade. Poderá ser objeto de arguição incidental, até de arguição de descumprimento de preceito fundamental, mas não de ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, essa assertiva era verdadeira à época e continua verdadeira hoje. Terceira assertiva. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é possível ao autor requerer a desistência em relação à ação direta de inconstitucionalidade, desde que demonstre razões de interesse público para essa desistência. É sempre bom a gente relembrar que a ação direta de inconstitucionalidade não é um processo, não é uma ação judicial típica. Na ação direta de inconstitucionalidade, a decisão do Supremo Tribunal Federal, embora exista alguma controvérsia sobre isso, não faz coisa julgada, não cabe na ação direta de inconstitucionalidade instrução probatória, não cabe oitiva de testemunhas, não vamos confundir o amicus curiae com uma testemunha num processo comum, porque a natureza jurídica é completamente diferente. O amicus curiae sequer pode ser equiparado à intervenção de terceiros no processo. Então, a concepção da modalidade controle abstrato de constitucionalidade, ela é uma concepção híbrida, é uma ação que é meio judicial e meio legislativa, com possíveis efeitos legislativos da decisão. Então, o que ele coloca aqui é a possibilidade de desistir. Ora, o papel do agente provocador na ação direta de inconstitucionalidade se subsume a provocar o Supremo. Uma vez que a provocação é feita, caberá ao Supremo Tribunal Federal aquilatar elementos, argumentos pela procedência ou improcedência do pedido, pela declaração ou não da inconstitucionalidade da norma impugnada. Inclusive, a causa de pedir é aberta. Quer dizer, a causa de pedir, ela não limita a decisão do Supremo Tribunal Federal, que exatamente por ser o guardião da Constituição, pode, numa anamnese do ato impugnado, ir além do pedido, ficar aquém do pedido. Quer dizer, o Supremo não fica adstrito ao pedido, como acontece no juizado comum, no juiz comum, no processo tipicamente judicial, onde o juiz, o tribunal, só podem decidir sobre o pedido. Ou seja, a causa de pedir é fechada. Então a gente acaba percebendo que essa concepção dessa modalidade de controle abstrato acaba gerando um tipo híbrido
É uma ação que é meio judicial e meio legislativo, é um processo que é meio judicial e meio legislativo. Então não cabe aqui a desistência, até porque o interesse que está em jogo, a tese esposada pelo agente provocador, gera um interesse que é indisponível. E não cabe aqui também substituição pelo Ministério Público, como ocorre nas ações coletivas, difusas. Não, simplesmente no momento em que se aceita a provocação, no momento em que se aceita a petição inicial, o agente provocador ele já não interfere mais no processo. O processo agora ele anda por si mesmo, graças à própria natureza híbrida que o reveste. É como se o agente provocador, mal comparando talvez, é como se o agente provocador estivesse apresentando um projeto de lei e não fosse parlamentar. Não fosse parlamentar, quer dizer, não tem poder nem de emendar o projeto de lei, nem de votar o projeto de lei. É como se fosse um projeto de lei, eu estou comparando muito mal, tá? Mas é como se fosse um projeto de lei de iniciativa popular. O cidadão vai lá, promove o projeto e o projeto vai transcorrer, pode ser aprovado, pode ser rejeitado. Já não depende mais dele. Então não há como desistir, porque já não depende mais dele. Não é uma ação, por exemplo, que você é o autor e de repente uma ação individual, não, vamos fazer um acordo aqui, vamos acabar com a ação. Isso é possível num contencioso, numa ação onde você esteja discutindo um direito subjetivo, mas não é possível numa ação sobre a qual você, como agente provocador, não tem nenhum controle. Nem na causa de pedir, nem na decisão. E o pior, você pode pedir para o Supremo declarar inconstitucional, quer dizer, você não, né? Alguém do 103 caput. Pode pedir para o Supremo declarar inconstitucional, o Supremo julga improcedente declarar constitucional. A gente já viu isso aqui várias vezes. Então você não tem essa... Você não é mais ouvido, ninguém vai perguntar para você de novo alguma coisa. O amicus curiae vai ser ouvido, mas você não. E você, como agente provocador, não pode se qualificar como amicus curiae, tem essa característica também. Então a ideia é que essa assertiva é, por tudo isso, uma assertiva falsa. Quarta assertiva. A admissão da ação declaratória de constitucionalidade para processamento e julgamento pelo STF pressupõe a comprovação liminar da existência de divergência jurisdicional, caracterizada pelo volume expressivo de decisões judiciais que tenham por fundamento as teses conflitantes. Quais são as teses conflitantes nesse processo dialético de tese e de antítese, tendo a decisão do Supremo como síntese? A tese que já reveste a lei, a tese de que a lei é constitucional, presumidamente, e a tese que não reveste a lei, que é suscitada no sentido de que a lei é inconstitucional. E aí, na ação declaratória de constitucionalidade, o que se pretende, o que se pede ao Supremo é que o Supremo agasalhe a tese, decida que a tese da presunção de constitucionalidade é a tese vencedora. Nem sempre isso acontece. Mas dentro dessa, digamos, dessa lógica do controle abstrato, da jurisdição concentrada, essa assertiva é perfeitamente verdadeira, porque o Supremo não vai se sentir provocado, não admitirá a provocação se efetivamente a provocação não servir para alguma coisa. Ou seja, não servir para resolver um monte de processos concretos, onde aquele dispositivo de lei federal, aquela lei federal, aquele ato normativo federal, esteja sendo questionado. Então essa assertiva é verdadeira. A última assertiva. Em posição majoritária no STF, o entendimento de que não é possível o deferimento de medida cautelar com efeito vinculante em sede de ação declaratória de constitucionalidade. Desde março de 98, quando o Supremo concedeu a primeira medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade número 4 do Distrito Federal, a cautelar se reveste nas ações declaratórias de constitucionalidade de eficácia oponível a todos os efeitos vinculantes aos órgãos da administração e do Poder Judiciário. Esse efeito vinculante significa que aquela presunção relativa, se é julgada procedente a ação declaratória de constitucionalidade, aquela presunção tênue, ela se fortalece, ela engrossa. Quer dizer, a partir do momento que a liminar é concedida, aquela lei federal não pode ser mais declarada incidentalmente inconstitucional, pelo menos não pelos mesmos fundamentos. Portanto, essa opção também é falsa. Bom, no gabarito oficial, a gente teria a primeira opção como verdadeira, e, portanto, a opção dessa questão seria a opção A. Como agora é possível medida cautelar em ação por omissão, a primeira opção é falsa. Sendo a primeira opção falsa, a segunda verdadeira, não tem opção possível nessa questão. Tá?
Então, seria a opção A, desde que você modifique a primeira letra V por F, tá bom? Mas isso não importa, o que importa é a gente atualizar essas questões, você ver como é que isso vinha caindo, como é que vai, como é que continua caindo, enfim. Vamos à questão 169. Analise as assertivas abaixo relativas aos princípios fundamentais da Constituição brasileira, ele está falando do título 1 da Constituição, e marque V as verdadeiras e F as falsas. Em seguida, marque a opção correta. Primeira assertiva. Um dos elementos essenciais do princípio republicano é a obrigatoriedade de prestação de contas pela administração pública, sob as penas da lei, no caso de descumprimento dessa obrigação. Sem dúvida, sem isso, sem essa transparência, né, não há possibilidade de nós adotarmos uma forma republicana de governo. Segunda assertiva, é elemento essencial do princípio federativo a concentração da soberania estatal na União. Nem continua lendo, né? Que você sabe que a União ela é autônoma, ela representa a República Federativa do Brasil no cenário internacional, mas isso não dá a ela a característica de entidade soberana. Por ser entidade federativa, ela está no mesmo nível que as demais entidades, ou seja, na horizontalidade que caracteriza a relação entre os diversos entes federativos de um Estado federal. Portanto, essa segunda assertiva é falsa. Terceira assertiva, a repartição de competências é ponto nuclear da noção de Estado federal, tendo a Constituição de 88 adotado como princípio geral a repartição de competências a predominância do interesse. E o princípio da predominância do interesse afirma que toda vez que o interesse a ser administrado, o interesse a ser legislado, não ultrapasse a fronteira da localidade, da municipalidade, a competência do município. Então, conservação de vias públicas urbanas. Toda a legislação pertinente a transporte público intramunicipal, a coleta de lixo domiciliar, a conservação de parques e jardins, a concessão para o exercício do transporte, por exemplo, através de táxis, tudo isso é de competência local, é de competência municipal, o horário de funcionamento de estabelecimento comercial, já estabelecido por súmula do Supremo, serviço funerário, são assuntos de interesse local, que se exaurem ali na localidade. Se você está falando de um tema que envolva mais de um município, por exemplo, está falando de transporte público intermunicipal, coleta e vazamento de lixo hospitalar, você está falando de conservação dos mananciais de água que abastecem vários municípios. Você está falando de um interesse que é regional e, portanto, a competência é do Estado. Agora, se você está se referindo à reforma agrária, ao desenvolvimento do polígono das secas, se você está falando de um assunto que interessa mais de um Estado, aí esse assunto é de competência federal. Por exemplo, exatamente nesse momento aqui no Rio de Janeiro, a gente está tendo um conflito de repartição de competências. Não sei se você tem acompanhado o noticiário, mas a gente está tendo uns probleminhas aqui com uma lei estadual que estabeleceu novos padrões para cobrança de estacionamentos em shoppings. Então, antes da lei, você ia lá no shopping, você tinha um preço único, você pagava R$5, pagava R$7, e estava resolvido o seu problema, não importa quanto tempo você permanecesse no shopping. Agora não, agora está um samba do crioulo doido. Cada shopping tem cobra de um jeito, às vezes você fica 25 minutos no shopping e já tem que pagar R$5. Quer dizer, não existe mais aquele escalonamento, tudo por fração, e cada shopping adotou uma postura diferente. Hoje foi concedida uma liminar, exatamente hoje é dia 9 de fevereiro, foi concedida uma liminar pela Vara de Fazenda Pública, suspendendo a aplicação dessa lei estadual. A juíza da Vara de Fazenda Pública entendeu isso com base em precedentes, já decisões do Supremo, que a entidade federativa responsável, com competência, que pode legislar sobre esse assunto, direito de propriedade, é a União. E, efetivamente, está lá no artigo 21 e 22. Então, é a União. É ela que tem competência privativa para legislar sobre direito civil. Está lá no artigo 22, inciso 1. Então, e suspendeu a aplicação da lei. Suspendeu a aplicação da lei. É uma arguição incidental e tudo, mas a Procuradoria-Geral do Estado já disse que vai recorrer. Enfim, a questão vai acabar chegando, de alguma forma, ao Tribunal de Justiça do Estado, através de uma ADIM, e tudo indica que essa lei estadual vai ser declarada inconstitucional. Provavelmente com efeito ultrativo. Então, quem pagou a mais estacionamento, mesmo que tenha guardado o ticket, não vai ter direito
ao ressarcimento, como, aliás, é de praxe nesse país. O fato é que a todo momento você está envolvido nesses tipos de conflitos aí na sua cidade, aí no seu estado. Vem lá uma questão de uma lagoa que está sofrendo com a poluição. Aquela lagoa está sofrendo com a poluição, mas aí vem o município e diz, não, a culpa não é minha, porque eu sou responsável pelo encanamento, pelo escoamento de águas fluviais. Quem é responsável pelo esgoto é o Estado. Aí o Estado diz, não, eu sou responsável pelo esgoto, realmente saneamento. Mas o município não fiscaliza as suas galerias. É uma série de ligações clandestinas de esgotos sanitários nas galerias que seriam para escoar águas fluviais. E, portanto, o município é o responsável. O município diz, não, é o Estado. Então, você está o tempo todo envolvido nesse tipo de conflito. É só você prestar atenção, né? Passar a prestar atenção, olhar com olhos de ver. Então, esse princípio da predominância do interesse, ele é objeto de noticiário o tempo todo. Né? Nem sempre é fácil de distinguir o interesse local do regional do nacional, mas principalmente o local do regional é sempre bastante complicado. E, por isso, essa assertiva, a terceira assertiva dessa questão é verdadeira. Nosso tempo está esgotado, a gente volta na próxima aula. Até lá.